Vamos lá? Bom, cadê? Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite para todo mundo. Então, vamos fazer umas questõezinhas aí nessa primeira parte da fichinha 7, certo? E depois a gente entra na fichinha 8. Valeu! Então, vamos lá. Na figura 1, tem-se que BC é congruente a AG. Então, deixa eu botar aqui, ó. BC é congruente a AG. DE é congruente a EF. E AB é paralelo a CG. Ó, paralelo aí a CG. Então, vou botar aqui CG. Beleza? Bom, aí vem dizendo, se o ângulo E mede 50 graus, se esse ângulo E mede 50 graus, ok? E os ângulos FDE, vamos traçar aqui, os ângulos FDE e BCG são congruentes. Então, quero descobrir quanto é esse ângulo aqui em A. Joia? Vamos lá ver como é que a gente faz isso? Então, preste atenção. Primeiramente, quero descobrir esse ângulo aqui em A. Se tiver alguma dúvida, vocês me digam aí. Pessoal, primeiramente, vamos vir para esse triângulo DEF. Vê só. Nesse triângulo DEF, esse lado DE é igual a esse lado EF, tá certo? DE é igual a EF. Se DE é igual a EF, eu tenho, na verdade, um triângulo com dois lados iguais. Então, se o triângulo tem dois lados iguais, tem dois lados iguais. É um triângulo isósceles. Triângulo é o assunto da ficha 8 já, tá? Mas a gente já vai adiantando aí um pouquinho. Então, se esse lado é igual a esse, então o ângulo de frente para esse lado, se eu chamar esse ângulo aqui de x, o ângulo de frente para esse lado também vai ser x. Concordam comigo? Se o triângulo tem dois lados iguais, ele vai ter dois ângulos iguais, que são justamente os ângulos opostos aos lados iguais. Então, daí segue que x mais 50 vai ter que dar quanto, gente? 180 graus. Ficando 2x igual a 130. E se 2x é 130, quanto é que ficou esse x? X vai ficar 65 graus. Certo? Beleza, beleza, beleza? Então, x aí ficou igual a 65. Só que a questão está dizendo, gente, que esse ângulo aqui em D, esse ângulo x, é o mesmo ângulo daqui, né? Aqui é x também. E aí eu construí aí do lado esquerdo um trapézio isósceles. Olha qual a figurinha que eu tenho do lado esquerdo. Olha lá. Aí no lado esquerdo eu tenho esse trapéziozinho, ó. Ó, um trapéziozinho com dois lados iguais. Esse lado igual com esse. Tá vendo? Esse ladozinho igual com esse ladozinho daqui. E aí, se esse trapézio tem dois lados iguais, e eu já estou sabendo um ângulo lá, ó, já sei que esse ângulo mede 50 graus, aí tem mais uma maneira de você fazer, tá certo? Vamos lá. Uma maneira. Se esse lado é igual a esse, então o ângulo aqui dessa base é igual ao ângulo dessa base, que é 50. Certo? E como é que eu faço para descobrir esses outros? Ó, ele quer explicar. Pessoal, gente, a questão não falou que esse lado e esse lado são paralelos. Aqui, ó, o A, B, C, D. A gente tem que A, B e C, D são paralelos. Aí você teria retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo é 50, esse ângulo também vai ser 50. E se esse ângulo é 50, fica fácil para a gente concluir esse, né? A soma tem que dar 180, então esse ângulo fica sendo 130 graus, que estaria lá na letrinha C. Joia? Beleza, 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 beleza? Dúvidas aí nessa? 65, eu botei 50, não foi? Ih, corrige.
Vai lá, ao sono. Eu estou com um pouquinho de sono, isso, Alice, obrigado. Então, aqui, se deu arrumei 50, onde é que eu botei 50 aí? Vai, 50, não, 65. Então, 65. Onde é que eu arrumei 60? Onde é que eu arrumei 50? Faça a mínima ideia. E aí, quanto é que fica esse daqui? 65, esse fica... Na letra C não, né? 65 para 180, 115. Letra A. Valeu, valeu, valeu. Bom perceber que vocês estão ligados aí. Depois vocês me dizem onde é que eu arrumei 50 graus aí. Acho que eu olhei para cá, não foi para esses 50 daqui. Joia? De boa aí essa questão 3. Vamos fazer mais umas aí. Alguma dúvida? Bora, galerinha. Cadê vocês aí? Bora, cadê? Tudo certo? Edmar, Leiria, Alice já colocou, Luizinho, Camila, Iago, Luiz, João, Siddhartha. E aí? Tudo certo? Manda um okzinho aí, gente. Manda um okzinho pra gente. Não vou dormir aqui. Vamos embora. Tudo certo. Vamos lá, mais uma. Repito, meu querido. Vamos lá, vamos dar uma repetida nessa questão aí. Agora, Iago, vamos lá. Veja, primeiramente foi o que eu fiz. Eu percebi que esse triângulo tem dois lados iguais. Que esse lado e esse lado são iguais, certo? Aí, como tem dois lados iguais, então os ângulos opostos também são iguais. Então, se esse lado é igual a esse ângulo aqui de frente é igual a esse ângulo aqui de frente. Bom, aí eu descobri que esse ângulo é 65. Aí, como a questão está dizendo que esse ângulo aqui em D é igual a esse ângulo aqui em C, então se esse ângulo é 65, esse também vai ser 65. Aí eu puxei para cá, para esse trapézio. Se esse ângulo é 65, esse também tem que ser 65, porque esse trapézio tem dois lados iguais. É um trapézio isósceles. Então, se aqui é 65, aqui também é 65. Beleza? E aí, como esse lado e esse lado são paralelos, se esse ângulo é 65, esse também vai ser 65, porque são alternos internos, e aí esse outro fica sendo 115. Se ligasse? Estão percebendo que eu estou colocando muitas questões na ficha. Mas é claro, eu tenho que fazer quase de todo jeito, eu não posso fazer todas. Se você não consegue fazer todas, eu estou colocando questões, como eu disse, para quem tem tempo de fazer todas. Mas também tem que entender que quem tem muita coisa no colégio, faz aí as que eu coloquei mais nos slides, certo, gente? Nos slides eu não estou colocando todas, não, estou colocando as mais importantes. A soma dos ângulos internos tem que dar 360, pode ser feito assim também. Pode ser feito do quadrilátero, né? Aqui do trapézio. 65, 115, 65 e 115. Também pode fazer pela soma dos ângulos internos do quadrilátero. Show de bola. Vamos para a próxima? Vamos lá? Olha só. Questão 4. Leia o texto a seguir. Suponha que você disponha de uma quantidade infinita de cópias, certo? De uma determinada forma geométrica, como vocês estão vendo aí. Se for possível encaixá-la, sem falha ou sobreposição, de modo que o plano seja todo coberto por elas. Dizemos que essa forma geométrica ela pavimenta o plano. Então, ele está dizendo aqui quando é que uma forma pavimenta o plano. Se eu conseguir preencher ela todinha, preencher todo o plano, como vocês estão vendo. 68, o problema de pavimentar o plano com pentágonos convexos idênticos parecia resolvido. Aparentemente, apenas 8 tipos de pentágonos convexos possuíam essa propriedade. Porém, um acontecimento surpreendente causou uma reviravolta no problema. Uma dona de casa americana, cuja formação matemática limitava-se àquela obtida no ensino médio, tomou conhecimento do assunto em uma revista de divulgação científica e descobriu entre 96 e 76 e 77 4 novos tipos de pavimentações do plano usando pentágonos convexos. Figura abaixo mostra um dos tipos de pavimentação descoberto por Marjorie Rice. Aí vem.
Nesse caso, o pentágono convexo ABCDE satisfaz essas condições. Vamos desenhar esse pentágono maior para a gente visualizar, né? Tem aqui, para cá, assim, e assim. Espera aí. Aqui é menor um pouquinho. Aqui é maior um pouquinho. E daqui vem para cá. E daqui fecha para cá. Beleza? Aí o pentágono tem aqui C, B, A, E e D. Ok? Vamos ver as informações, o que é que a gente pode estar fazendo. Não é isso? Vamos ver. Então, nesse caso, o pentágono satisfaz as seguintes condições. EA igual a AB, igual a BC, igual a CD. Então, tem 4 lados iguais. EA, AB, BC, BC. Bom. 2E mais B igual a 360. Então, 2 vezes esse ângulo mais esse ângulo dá 360. Ok ou não? Tudo certo? Bom, 2D mais C é 360. Observando essa figurinha da pavimentação, pode-se concluir que esse pentágono também satisfaz qual dessas condições. Vamos lá? A mais 2B e tudo mais. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui é o A, esse ângulo aqui é o B, esse ângulo aqui é o C, esse ângulo aqui é o D, esse ângulo aqui é o E. Então, o que é que a gente pode estar fazendo com isso daí? Vamos lá ver? Ó, a gente já sabe como é que calcula a soma dos ângulos internos de um pentágono, gente. Se não lembrar, é só vir para cá. Vem aqui para a figurinha. Vem aqui para a figurinha. E, ó, percebe que o pentágono ele fica dividido em 3 triângulos, certo? Posso traçar de qualquer lugar. Posso traçar, sei lá, daqui para cá, daqui para cá. Se eu traçar as diagonais de um vértice só, se eu traçar, por exemplo, daqui para cá, daqui para cá, eu percebo que eu tenho 3 triângulos, certo? Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono vai ser 1, 2, 3, 3 vezes 180. Então, os 5 ângulos internos de um pentágono, isso vai dar 540 graus. Tá? Que seria, na verdade, pegar o quê? Se eu pegar o ângulo A, mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, mais o ângulo E. Se eu pegar esses 5 ângulos aí, isso tem que dar 540 graus. Então, estou pegando os 5 ângulos desse pentágono e estou vendo que eles somam 540. E aí, com essas informações, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Ó, eu sei quanto é que vale 2E mais B, 2D mais C, e tenho que pensar numa relação aí para A, B, C, vai ter que fazer algumas continhas aí para a gente ver como é que vai chegar lá. Né? Porque só com essa soma A mais B mais C mais D mais E, talvez a gente consiga, talvez a gente não consiga. A gente pode tentar mexer com essa soma e ver que chega a algum lugar, certo? Então, poderia, por exemplo, vamos lá, eu poderia trocar o B ou C por uma dessas relações. Mas veja que nas alternativas está aparecendo A, está aparecendo B, está aparecendo C. Então, eu tenho que deixar ABC. Então, meu objetivo aí vai ser trocar o D ou trocar o E, alguma coisa desse tipo. Eu tenho que 2E mais B 360 e 2D mais C 360. E aí, vamos ver o que a gente pode fazer para sair dessa continha, né? Vai ter que pensar um pouquinho aqui, gente. Certo? Para a gente chegar nessa continha. Ele tem A, 2B e C, 2A mais B mais C. Enfim, vamos ver o que a gente pode fazer.
Olha só. Se eu somar essas duas equações, vou partir de uma maneira aqui, tá, gente? Se não sair, a gente vai para outra. Soma essas duas equações. Se eu somar essas duas equações, fica com 2D mais 2E mais B mais C é igual a 360 com 360. Vocês concordam comigo? Sim ou não? 2D mais 2E mais B mais C igual a 720. Ok? 2D mais 2E mais B mais C é 360 mais 360. Tá? Daqui, eu poderia concluir que... Vem aqui comigo. Se essa maneira não der certo, a gente vai para outra, tá? Daqui eu poderia concluir que 2D mais 2E seria igual a 720 menos B menos C. E poderia também estar concluindo que 2 vezes D mais E é igual a 720 menos B menos C. Aí se você disser, claro, isso aí vai dar certo com 6. Se não der certo, vai por outra estratégia. Já disse para vocês que matemática é assim. Matemática não é achar que você vai pegar a primeira solução e já vai dar certo, não. Tá? Agora você estiver pensando, o que é que está vindo na minha cabeça para pensar nisso daqui? O que está vindo na minha cabeça foi olhar as alternativas e olhar nas alternativas que tem ABC. Então, se tem ABC, tem D e tem E, mas tem ABC. Então, eu estou pensando em fazer uma estratégia para tirar o D e E dessa soma. Então, eu estou somando as duas equações, porque aqui eu posso isolar o D mais o E, não é isso? E perceber que D mais E vai ficar 720 menos B menos C dividido por 2. E eu posso tentar pegar isso e substituir lá em cima, tá? Vamos lá. Não precisa copiar agora não, porque se por acaso isso não for legal, a gente muda a estratégia. A gente nem explorou ainda aí, ó, a parte dos lados serem iguais, esse lado igual a esse. Depois eu mostro que a gente pode explorar isso daí se a questão não sair, certo? Vamos lá. Então, daqui, o que é que eu posso concluir agora? Vamos ver o que a gente já pode concluir dessa partezinha. Vou botar aqui para cima. Ó, A mais B mais C, A mais B mais C, mais D mais E. Mas, gente, D mais E a gente não já tem aqui embaixo. Onde tem D mais E, eu posso colocar quanto? 720 menos B menos C sobre 2. Certo? E isso vai ficar igual a 540 graus. Tá? E agora o que é que eu faço? Tiro o mínimo para a equação toda, que dá 2. Se eu tirar o mínimo para a equação toda, eu sei que no final ele desaparece. E aí vai ficar 2 por 1 dá 2 vezes A, vai ficar 2A. 2 por 1 dá 2 vezes B, vai ficar 2B. 2 por 1 vai ficar 2 vezes C, 2C. Mais 2 por 2 dá 1. 1 vezes isso dá isso mesmo. Então, 720 menos B menos C. 2 por 1, 2 vezes 540, 1080. O mínimo foi para tudo, ele saiu. Então, vai ficar 2A mais 2B mais 2C, menos B menos C, igual a 1080 menos 720. 1080 menos 720 vai dar 360. E aí ficaria 2A, né? 2A mais 2B com menos B, B, 2C com menos C, C, igual a 360. Então, 2A mais B mais C, igual a 360,
que é o que estará lá na letrinha A. Certo? Beleza? Agora, é claro, Clebinho saiu de primeira. Poderia não ter saído? Poderia, gente. Vejam que eu não explorei o fato do pentágono ter lados iguais. E como é que a gente poderia explorar isso? Se não saísse, poderia ter explorado isso aí. Certo? A gente tem que entender que nem sempre a resposta vai sair de primeira. Ó, sabe como é que eu poderia explorar isso aqui, por exemplo? Só um rabisco, depois eu vou apagar. Então, poderia explorar tipo assim. Se eu ligasse de B para D, como esse lado é igual a esse ângulo seria igual a esse. Se eu ligar de B para E, como esse lado é igual a esse, então esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Poderia ligar de A para C. É como de B para C é igual de A para B, então esse ângulo daqui seria igual a esse ângulo daqui. Então, isso são coisas que eu poderia estar explorando, entendeu? Caso não saísse. Ficou claro? E aí vocês têm que ter estratégia. Ah, claro, essa questão foi muito difícil, não cai no Enem. Cai no Enem, cai no Enem. Essa questão é boa para o Enem. E no Enem tem questão bem difícil também. Então, isso é uma questão difícil. Você começa a fazer. Você não sabe se o que você vai encontrar já vai chegar na resposta ou não. Ok? Viram como é que eu poderia rabiscar aqui de amarelo e chegar? Vou apagar esse rabisco de amarelo para não misturar na questão. Mas são estratégias que a gente precisa saber o que fazer. Joia? Alguma pergunta nisso? Muito calado. Vamos mais aí, então. Posso passar? No grupo de vocês eu coloquei só a fichinha 8. Um detalhe para a fichinha 8, tá, gente? Um detalhezinho para a fichinha 8. Valeu, Malu. Fichinha 8. Eu coloquei ela muito completa. Para quem quiser aprofundar muita coisa. Coloquei propriedade de pontos notáveis, coloquei congruência de triângulos, coloquei muita coisa na ficha 8, teoria. Mas nos slides, eu já dei aquela resumida. Os slides, mais focando aí no Enem, no SSA3. Claro que tu colocou tudo, porque tem gente aqui que vai querer fazer os vestibulares mais pesados. Então, foca na apresentação. Foca na apresentação, certo? A ficha tem tudo bem explicadozinho. Quer ver coisa a mais, quer entender mais coisa, olha na ficha. Tem tudo lá, tem muitas questões. Tem mais de 60. Mas vocês vão fazer o que vocês puderem, tá certo? Coloquei muitas questões de triângulos, porque triângulos é um dos assuntos mais fortes aí da geometria plana, tá? Vamos lá para o próximo? Vamos embora. Questão 6. Essa questãozinha é cara do SSA. Viu? Cara do SSA. Vamos ver o que essa questão tem aí para a gente. Bora lá? Considere um cubo de acordo com a figura. Sim, aí por enquanto a gente está indo, né? Como a gente parou para fazer exercícios, não problema nenhum. Hoje a gente está vendo 7, a outra metade 8. Aí na outra semana, 8. Se der, talvez eu só passe a 8. Talvez a 8 fica até com ela semana que vem, porque a 8 é bem grandezinha. Tá? Mas se for o caso, termina a 8 para a semana e começa a 9. E assim vai. Vamos lá. As diagonais AC e FC formam um ângulo que mede quanto? Isso é um cubo, né? Certo? Preste atenção. De A para C é o que do cubo, gente? De A para C é uma diagonal desse quadrado. De F para C é uma diagonal do mesmo quadrado, até porque no cubo os lados são todos iguais. Então, as diagonais das faces são todas iguais. Então, se eu chamar isso aqui de x, de F para C também é x. Concordam comigo? Esse x, na verdade, ele está sendo o quê? A diagonal da face. Certo? Esse x está sendo a diagonal da face. Joia? Aí vê, gente, sempre que você tiver, independente de estar num cubo, num paralelepípedo, em qualquer sólido, se eu quero calcular ângulo entre dois segmentos, diagonal com a diagonal do cubo,
diagonal com aresta, enfim. Se quer calcular um segmento, construa um triângulo onde esses dois lados sejam lados de um triângulo. Construa um triângulo com esses dois lados e com o terceiro lado. Como assim? Eu não quero descobrir quanto é o ângulo. O ângulo, as diagonais tal, formam um ângulo que mede. Eu não quero descobrir esse ângulo. Se eu quero descobrir o ângulo, eu vou procurar fazer o triângulo F, C, A. Esse é o triângulo que eu vou ter que construir. Esse é o triângulo que eu procuro. Ó, FC é X, que é a diagonal da face. CA também é X, que é a diagonal da face. E o ângulo FCA é o que eu quero descobrir. Teta. Só que aí se liga, ó. Olha lá. De F para A. De F para A também é diagonal da face, né, não? Então, se de F para A também é diagonal da face, então ele também é X, gente. Então, de F para A também foi X. Logo, o triângulo AFC tem os três lados iguais. É um triângulo equilátero. Se ligou? É um triângulo equilátero. Logo, o ângulo θ só pode ser 60 graus. Agora, se esse triângulo não fosse equilátero, o que é que a gente faz para descobrir esse ângulo? Lei dos cossenos. Se eu tenho um lado e outro lado, quero descobrir o terceiro. Se eu tenho os três lados, quero descobrir o ângulo, lei dos cossenos. Se aqui fosse x, aqui fosse x, aqui fosse, sei lá, x raiz de 3, ou alguma coisa desse tipo, lei dos cossenos para descobrir esse outro ângulo. Tá certo? Então, se liguem que a lei dos cossenos ela é bem importante. Quando eu quero encontrar medidas de ângulos em figuras espaciais, como prismas, certo? Em geral, prismas. Pode ser também numa pirâmide também, mas é menos usado. Nos vestibulares a gente usa mais com prisma, principalmente com paralelepípedo cubo. Então, que cubo é um paralelepípedo e paralelepípedo é um prisma. Então, é algo que a gente encontra bastante. Beleza essa sexta? Que horas são? Vamos fazer mais um pouquinho. Vamos lá. Saber bem direitinho. Vamos seguir, vamos fazer mais. Como eu disse para vocês, não tem pressa. Se chegar lá em agosto, por aí, a gente achar que está um pouquinho apertado, a gente marca uma extra. Quero terminar com vocês aí, no mínimo, as 5 semanas antes do Enem, tá? No mínimo, 5 semanas de revisão, cara. No mínimo. No mínimo, 5 semanas de revisão para o Enem. Mínimo isso. Se der mais, massa. Mas 5 semanas garantido de revisão aí para o Enem. Ok? 5 semanas, só pega no revisão. Tipo aquela apostila de 150 questões que eu já mandei para vocês. Isso é outra daquele estilo, outra daquele jeito. Tá? E aquela de 150 já sabe, né? Toda semana vai fazendo aí umas 8, 7 por semana. Vai me perguntando e vai fazendo, tá? Arruma um tempinho, bota um tempinho na sua agenda, sei lá, bota um horário lá, 45 minutos, resolução da apostila de 150 questões. Vai fazendo. Essa questão já foi uma questão também de SSA, certo? A soma alfa mais beta mais gama mais sigma mais epsilon dos ângulos indicados no polígono estrelado, que está ilustrado a seguir, tem várias maneiras de a gente encontrar essa soma daí, gente. Várias e várias e várias maneiras de eu encontrar essa soma. Cleber, eu vou fazer de qual maneira? Sei lá, pô, da maneira que tu quiser. Tem um monte de maneira que tu queira fazer isso daí. Vamos escolher uma? Vamos lá. Vou botar umas letrinhas aqui para facilitar a nossa vida. A, B, C, D e E. Vou fazer de um jeito que está vindo na minha cabeça. Se você quiser fazer de outro, tem outros jeitos sim de fazer. Certo? Bom, vamos ver então. Vamos olhar aí para o triângulo. Tem que botar outras letrinhas também.
F, G, H, I e J. Olha para o triângulo BDJ. Vou botar ele aqui. Olha lá. Olha para o triângulo BDJ. BDJ. Já disse, vou insistir, essa não é a única maneira de forma alguma, tá? B, D, J não, BDF. Certo? Estão vendo o BDF? Ó, no BDF, esse ângulo aqui é o gama. Não, isso é um delta, delta minúsculo. Delta, esse ângulo aqui é um beta. Tá vendo? Agora, eu vou prolongar um pouquinho esse lado daqui. E aí pensa comigo uma coisa. Quanto que é esse ângulo daqui? Ó, você pode fazer de cabeça, tipo, esse ângulo aqui é 180 menos delta menos beta. Esse é o ângulo, esse ângulo é o que se junta a beta e a sigma para dar 180. E esse ângulo é o que se junta a esse para dar 180. Vou mostrar aqui como é que faz. Chama esse ângulo de θ. Tá? E vou chamar esse ângulo de x. Vê se vocês concordam comigo. Pode fazer direto, mas se não fizer direto, faz assim. Quanto é θ mais x? 180, ok? Quanto é θ mais beta mais delta? Θ, beta e delta também dá 180. Certo? Olha aqui, aqui dá para concluir. Se θ mais x é 180 e θ mais isso é 180, logo x tem que ser igual a quem? Beta mais delta. Então, esse ângulo x, beta mais delta. Isso, inclusive, tem um nome que já seria da próxima fichinha, mas a gente já vai adiantando. Isso se chama teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo, que aqui diz: o ângulo externo de um triângulo é a soma dos dois internos não adjacentes. Massa? Todo mundo tem esse ângulo aí, x, beta mais delta? Eu diga aí, que a gente tira dúvida. Vamos seguir. Ó, agora vamos pegar o triângulo ECG. Opa, quero essa cor, quero vermelho. ECG. Então, olha lá. Olha para o triângulo ECG. Aqui. E, C e G. Eu tenho que esse ângulo em E é um epsilon e esse ângulo em C é um gama. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou esticar esse um pouquinho para cá. Será que vocês já conseguem se ligar quanto é que vai ser esse daqui? Esse ângulo, se eu chamar de Y? Mesma ideia, né? Y com esse é 180. Esse com esses dois é 180. Portanto, o Y vai ser quanto? Bora. Gama mais epsilon. Joia? Ok ou não? Beleza? Aí agora, olha lá na figura onde é que está o X e onde é que está o Y, pessoal. Olha direitinho onde é que está o X e onde é que está o Y. Ó, aqui é o alfa. Veja que esse Y é um prolongamento de C com G. Aqui é o Y. E vejam que o X é o prolongamento de D com F. Aqui é o X. Então, note que... O que é que a gente observa aí? Que alfa mais X mais Y são os três ângulos internos de um triângulo.
e, portanto, devem somar 180. E agora é só você substituir, ó. Quem é o x? É beta mais delta. Quem é o y? É gama mais epsilon. E isso vai dar igual a 180, que foi exatamente o que a questão pediu. Não é fácil essa questão. Mas por que eu coloco as questões assim? Porque eu quero estimular em vocês a visão além do que está ali muito na cara, né? A gente imaginar que a gente pode tirar um triângulo dali, a gente imaginar que pode pegar um ângulo de lá, pode recolher e traçar um triângulo isósceles, pode muita coisa. Se ligaram? Repito. Foi aí. Vamos lá. Certo. Tentando descobrir a melhor posição para essa luz aqui que eu botei aqui. Vocês não falam, tenho que descobrir, né? Vai. Vamos lá. A partir do triângulo CEG. De onde foi que eu tirei o triângulo CEG? Vamos ver? Ó, o triângulo CEG, eu botei ele... Cadê minha canetinha? Triângulo CEG. Vamos ver. Triângulo CEG está aqui, ó. CEG. Esse triângulo tem esse ângulo gama e tem esse ângulo epsilon. Aí eu fui atrás desse ângulo y pelo mesmo raciocínio do primeiro triângulo. Esse y vai ser epsilon com gama. Então, esse y ficou epsilon com gama. E aí eu peguei e enxerguei aqui, ó, que x, y e alfa formam um triângulo. Como eles formam um triângulo, então, alfa com x com y dá 180. Só que o x é beta mais delta e o y é gama mais epsilon. E aí eu já encontro direto que a soma desses 5 ângulos vale 180. Ok? Beleza? Vamos lá, mais uma, vamos mais uma, mais uma. Vamos embora, mais uma. Escolhi uma daqui lá na frente, mas deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher agora. Vou escolher mais uma aqui. Uma bem massinha. Essa é massa. Questão 16. Claro que aqui vocês não conseguirem, vocês sabem, né? Pergunte o tio Crebinho. Vocês têm meu WhatsApp aí. Essa semana eu consegui responder todo mundo, sem atraso. Às vezes é atraso, como eu já disse para vocês. Essa semana deu tudo. Respondi todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos lá? Olha só. Na ilustração a seguir, A, B, C, D é um quadrado. Aí veja, quando tu vai pegando uma questãozinha dessa, aí vem dizendo que A, B, C, D é um quadrado. Tu não sabe nem o que tu vai fazer, mas na tua cabeça já tem que vir processando. Peraí, se A, B, C, D é um quadrado, 4 lados iguais, 4 ângulos iguais a 90. É automático isso. Joia? Bom, tem que vir automático isso daí. Tem que vir automático. Aí, MN são os pontos médios e respectivos dos lados A, B e CD, e G e H, pontos que pertencem à circunferência de centro M e raio MN. Qual é a medida do ângulo GMN? Vamos ver como é que eu vou fazer isso? Preste atenção, gente. Preste atenção. Primeira coisa, se é um quadrado, os lados são iguais. Então, é claro que se eu chamar esse pedacinho aqui de x e esse for x, o lado do quadrado fica sendo 2x. Joia? Sim ou não? Gente, se o lado do quadrado é 2x, se de n para m é 2x,
E isso daqui, ó, de M para N, faz um arco de circunferência. Vocês estão vendo? M para N fez aqui um arco de circunferência. Se de M para N foi um arco de circunferência, então se de M para N é 2x, que é o raio dessa circunferência, de M para G também é quanto? 2x. Concordam comigo? Concorda ou não concorda? Agora, se sair é 2x e ali é 2x, pensa direitinho comigo o que é que vai acontecer. Pensa direitinho. Se é 2x e 2x. Vai. Esse ângulo aqui é 90, concorda? Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Vocês estão percebendo que a gente formou aí um triângulo retângulo? Estão vendo? Se estão vendo, esse triângulo retângulo aí, para cá e para cá. Esse triângulo tem aqui 90, tem aqui o ângulo θ, tem aqui o x, tem aqui o 2x. Nessa figurinha, M, B e G. Vocês estão vendo que a gente está falando bastante de geometria plana, e aí a gente tem que estar ligado em quê, gente? Tem que estar ligado que tem que observar lados, tem que observar ângulos. É importante colocar as letrinhas nos vértices para você não se perder no meio de uma questão. Então, tudo isso a gente tem que estar muito, muito, muito atento. Beleza? Aí, pessoal, se eu tenho aqui em relação a esse θ um cateto adjacente, e isso aqui é a hipotenusa, qual é a relação trigonométrica que a gente conhece que relaciona cateto adjacente com hipotenusa? Bora. Qual é a relação trigonométrica? Cateto adjacente com hipotenusa. Com a relação? Cosseno, muito bem. Então, olha só. Cosseno desse ângulo θ vai ficar a razão entre cateto adjacente, que é o x, pela hipotenusa, que é 2x. Aí a gente encontra que o cosseno de θ fica 1 sobre 2. E aí, pessoal, qual seria esse ângulo θ que o cosseno está dando 1 sobre 2? Qual é esse ângulo que o cosseno dá 1 sobre 2? Vai, me diz aí. 60 graus. Muito bem. Mas não é esse θ que eu estou querendo. O que eu estou querendo é esse ângulo alfa. Só que aí você observa que o alfa mais o θ tem que dar 90 graus. Como o θ é 60, então a gente descobre aí tranquilamente que esse alfa ficou 30 graus, que é o ângulo que a questão está pedindo para a gente. Joia? Letrinha? D. Essa questão é muito boa, muito boazinha. Beleza? Ok? Dúvidas? Então vamos lá começar a fichinha 8. Vamos lá, continuando geometria plana. Todo mundo aí ligado em tudo? Todo mundo ligado, todo mundo ligado? Hein? Edmar, Alice, Luizinho, Alana, Luísa, Malu, Camila, Siddhartha, Luizinho, Felipe, Tom, já um ok aí. João Pedro, Iago, todo mundo ligado? Gente faltando hoje, né? Tá faltando Luana. Tá faltando Luana. A Alice já colocou um legalzinho aí. Faltando mais gente. Vou lembrar quem tá faltando aí. Tá faltando Luca. Luca, Luana. Siddhartha tá aqui. Maísa. Luca, Luana e Maísa.
Eu vou botar para tudinho para assistir amanhã. Vamos embora, fichinha 8. Então, qualquer dúvida mais dessa, vocês sabem, né? Só perguntar. Eu vou colocar também essas anotações aí dessa fichinha para vocês, né? Dessa já da aula de hoje. Porque aqui vocês têm da fichinha número 7, é justamente as anotações da outra, né? Deixa eu colocar logo aí para vocês. Essa, e aí depois eu coloco da 8. Ok? Pronto, já coloquei aí para vocês. Vamos embora para a fichinha 8, que como eu disse para vocês, a gente pegou e fez um resumo bem legalzão aí para vocês, tá? Só o que interessa. Até porque eu sei que para vocês ficar vendo essa parte todinha de teoria de triângulos de novo, não é algo muito feliz e não é algo muito eficaz para o Enem e para o SSA, né? Então vamos... No colégio eu tenho que ver tudinho, né, gente? No colégio eu tenho que ver detalhe por detalhe, né? Estou comigo lá no primeiro ano, sabe disso, né? Fez primeiro ano comigo, né? Sabe que lá a gente teve que ver detalhe por detalhe. Agora aqui eu vou direto ao que interessa, né? O que é que interessa sobre triângulos para a gente. Vamos lá? Para Enem e para SSA. Lembrando mais uma vez, todos os detalhezinhos, tudo bem explicadozinho aí na fichinha 8 de vocês, tá certo? Vamos lá, vamos embora. Triângulos. Bom, o que é que eu tenho num triângulo? Direto ao que interessa. Bora. Cada pontinho desse vão ser os vértices, certo? A, B, C são os vértices. AB, AC e BC são os lados. Alfa, beta e teta são os ângulos internos. Detalhe para como é que se constrói um ângulo externo, tá? Só esse detalhezinho. Então, aí, de boa, todo mundo sabe. Se não souber, me diga, tá? Se não souber, grite aí, grite aí, grite aí, grite aí. Ó, então, o que é que a gente sabe? Vértice, 3 vértices, lados, 3 lados, ângulos, 3 ângulos. Internos, ângulos externos. Veja como o ângulo externo ele é montado. O ângulo externo ele é montado pelo prolongamento de um lado com o lado seguinte. Então, ângulo externo de um triângulo, ele é montado pelo prolongamento de um lado com o lado seguinte, tá? Então, veja, esse θ tem um ângulo externo aqui junto dele, né? Prolongamento do lado BC com o lado CA. Aqui, ó, prolongamento do lado BA com o lado AC. Esse é um outro ângulo externo. Ângulo externo aqui em A. E aqui no B também, né? Prolongamento de um lado com o lado seguinte. Esse é um ângulo externo aqui em B. E esse cara aqui é um ângulo externo no C. Como é o teorema do ângulo externo que a gente falou naquelas questões que a gente estava fazendo lá? Bora. Como é o teorema do ângulo externo? Só você observar, por exemplo, ângulo externo em A. Ângulo externo em A mais o beta tem que dar 180. Mas eu também sei que alfa com teta com beta também tem que dar 180. Daqui você conclui rapidamente. Ok? Se ângulo externo em A com beta é 180 e alfa, beta e teta também é 180, então só compara aqui, gente. O que é que a gente conclui? Que o ângulo externo em A é igual a alfa mais o teta. Então, a gente tem que isso é o teorema do ângulo externo. Só vale para triângulo, tá, gente? Teorema do ângulo externo. O que é que o teorema do ângulo externo diz para a gente? Em todo triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. É a soma dos dois internos que não está junto. Joia? Idem para os outros, né? Usando esse mesmo teorema, a gente
Como é que ficaria o ângulo externo em B? Ângulo externo em B seria beta mais teta. Não é isso? E o ângulo externo em C seria alfa mais beta. Alguma dúvida desse teorema do ângulo externo? Eu vou usar ele, tá certo, gente? Eu vou usar esse teorema do ângulo externo. Em todo triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois internos, que não está junto. Joia? Já cansamos de falar também nas outras questões lá da fichinha anterior, da fichinha 7, que a soma dos ângulos internos é 180. Então, tá aí, soma dos ângulos internos, tá aí o teorema do ângulo externo. Joia? Simbora. Vamos perguntar. Tranquilo, né? Seguindo, classificação dos triângulos. Já falamos também das classificações dos triângulos, mas só para a gente reforçar. Isso cai também bastante da prova do Enem. Não tem aquelas questões do Enem que você olha assim, meu Deus, fiz a questão em 1 segundo. Não tem. Aquelas questões do Enem de 1 segundo. Tem muitas questões do Enem de 1 segundo que falam de classificação do triângulo. Tem, puf, morreu a história. Então, olha lá. Como é que eu classifico um triângulo em relação aos lados? Então, pode ser equilátero, 3 lados congruentes, isósceles, 2 lados iguais, escaleno, os lados todos diferentes. Joia? Isso é uma classificação de uns triângulos em relação aos lados. Equilátero, isósceles, escaleno. 3 lados iguais, 2 lados iguais, 3 lados diferentes. Consequências do triângulo C equilátero, do triângulo C isósceles, do triângulo C escaleno. Quais são as consequências? Vamos lá. Se o triângulo é equilátero, como vocês estão vendo aqui, então os 3 ângulos são iguais a 60. Certo? Então, se o triângulo for equilátero, os 3 ângulos serão iguais a 60 graus. Então, se o triângulo é equilátero, esse ângulo é 60, esse ângulo é 60, esse ângulo é 60. Beleza? Cuidado com o seguinte, o triângulo é o único polígono que os lados serem iguais já automaticamente implica nos ângulos serem iguais. Só o triângulo, que lados iguais já dá ângulos iguais já dá lados iguais. Os quadriláteros, pentágonos, hexágonos, isso não é necessário. Importância do triângulo ser isósceles, gente. Vai. Se o triângulo tem 2 lados iguais, ele, consequentemente, vai ter 2 ângulos iguais. Se tem 2 lados, tem 2 ângulos. Triângulos. Então, como é que eu identifico os lados e os ângulos iguais em um triângulo isósceles? Bom, se eu souber que os lados iguais seriam esse e esse, então os ângulos iguais seriam os que estão opostos aos lados iguais. Ok? Clebinho, quanto é cada um desses ângulos? Aí eu não sei. Pode ser 50, 50, 60, 70, 70, 70, 30, 30, pode ser infinitas possibilidades a propósito. Mas, se o triângulo for isósceles, tem que ter 2 ângulos iguais, que são os ângulos opostos aos lados iguais. Detalhe importante, no triângulo isósceles, o lado diferente, ST, o lado diferente, certo? O lado diferente, no triângulo isósceles, independente de estar embaixo ou estar em cima. Geralmente, geralmente não, né? Ele é chamado de base do triângulo isósceles. Caminho, mas qualquer lado do triângulo não pode ser base? Pode. Qualquer lado pode ser base. Agora, se eu falar base do triângulo isósceles, eu estou me referindo ao lado diferente do triângulo isósceles. Ok?
Bom, isso é uma classificação em relação aos lados. Vamos ver a classificação agora em relação aos ângulos. Vamos ver como é que ficaria. Como é que seria a classificação em relação aos ângulos? Vamos lá. Então, um triângulo classificado em relação aos ângulos pode ser retângulo, acutângulo, obtusângulo. Vamos ver como é que ficaria isso daí. Então, vamos lá. Quando é que o triângulo é retângulo? Retângulo é quando tem um ângulo reto. Todo mundo sabe que o ângulo reto é o que tem medida 90 graus. Então, se o triângulo ele for retângulo, né, se o triângulo tiver aí um ângulo de 90 graus, a gente sabe que os lados desse triângulo têm nomes especiais. Só no triângulo retângulo. A gente já falou de triângulo retângulo na fichinha de relações trigonométricas. Mas, só para relembrar, de frente para 90 é a hipotenusa. E esses dois lados aqui são os catetos. Lembrando que hipotenusa e cateto só tem no caso de triângulo retângulo. Bom, triângulo obtusângulo, não esqueça esses nomes não, tá? Porque cai muito no Enem. Cai no Enem. Então, o que é um ângulo obtuso? Então, lembrar? Tá para cá. Ângulo obtuso. Medida entre 90 e 180. Tem medida. A gente viu isso também na outra fichinha de ângulo, né? Entre 90 e 180. Esse é um triângulo obtusângulo. E os três ângulos agudos, que é o triângulo acutângulo. É um ângulo que tem medida entre 0 e 90. Medida entre 0 e 90. Aí você pensar assim, Kleber, então o triângulo equilátero. Eu posso dizer que o triângulo equilátero ele é acutângulo também? É, triângulo equilátero ele é acutângulo também. Certo? Por que que o triângulo equilátero é acutângulo? Ele é acutângulo justamente porque ele tem os três ângulos agudos. Então, olha lá, três ângulos agudos. Não precisa ser iguais não, tá, gente? Pode ser os três diferentes, desde que os três estejam entre 90 e 180. Então, vamos lá. Destaque importante. Eu preciso que vocês conheçam os nomes dos triângulos. Quilátero, isósceles, escaleno, quando classifica em relação aos lados. Retângulo, obtusângulo e acutângulo, quando classifica em relação aos ângulos. Retângulo, um ângulo de 90. Obtusângulo, um ângulo obtuso, maior do que 90. E acutângulo, os três ângulos agudos. Isso cai bastante. Agora eu vou até destacar aqui de marcar texto para vocês destacarem aí também o que é que acontece com os lados de um triângulo. Então, olha só, sendo A, B e C os lados do triângulo, A, B e C, os lados de um triângulo, isso é bem importante, gente. A, B, C, os lados do triângulo, com A sendo o maior lado, então, destaca. Se o quadrado do maior lado for a soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo ele é retângulo. Isso é o famosíssimo... Na verdade, isso aqui que eu falei para vocês, é o que eu falei para vocês. Se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, o triângulo é retângulo. Isso, na verdade, é o recíproco do teorema de Pitágoras. Aí, como assim, Clarinho, o recíproco do teorema de Pitágoras? Porque o teorema de Pitágoras ele é o contrário, ele diz assim, né? Se o triângulo for retângulo, então A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. O recíproco é, se A quadrado é B quadrado mais C quadrado, então o triângulo é retângulo. Beleza? Significa que tem uma ordemzinha aí. Depois, se o quadrado do maior lado for maior que a soma dos outros dois, aí tu pensa, porque esse ângulo abriu.
Então, se o quadrado do maior lado for maior que a soma dos outros dois, é porque o ângulo abriu bastante. E aí agora eu tenho um triângulo obtusão. Certo? E se o quadrado do maior lado for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, é porque o ângulo fechou. Só você lembrar do ângulo de 90. Se A quadrado é B quadrado mais C quadrado, o triângulo é retângulo. Se o quadrado do maior lado ainda for maior que a soma dos outros dois, dos quadrados dos outros dois, o ângulo abriu. É um triângulo obtusão. E se o quadrado do maior lado for menor que a soma dos quadrados dos outros dois, ó, o ângulo diminuiu, você teria um triângulo acutângulo. Por que eu estou destacando isso? Porque vocês precisam saber disso. A gente precisa saber de todo jeito, certo? Essa reciprocidade. Vou dar só uma curiosidade para vocês. O nome disso aqui, o nome disso aí, dessas três coisinhas, de lápis mesmo. Isso aqui que eu acabei de botar de marca-texto. Isso que eu botei de marca-texto tem até um nomezinho especial. Não se preocupar com esse nome não, tá? Só uma curiosidade mesmo. Acho não, nem coloquei isso na fichinha de vocês, porque é só curiosidade. Síntese de Claire. O nome do cara que botou essa síntesezinha aí. A gente não precisa estar se preocupando de jeito nenhum com essa síntese. Joia? Alguma dúvida? Certo? Vou dizer para vocês, a gente está pegando bem o resumão aí. Resumão não, né? Tem o que interessa de triângulos. Vou ficar falando muitas coisinhas que não tem para quê, né, gente? Vamos seguir. Primeira questãozinha. Vamos lá? Os ângulos A e B da figura abaixo medem respectivamente em graus quanto? Vê como é que a gente faz isso? Ó, de cara aqui. Vamos, descobre logo o B, né? Tem várias opções de fazer isso daqui, né? 80 com 80 já descobre o B. B mais 80 é 180. Só para treinar um pouquinho de triângulo, né, gente? O B vai ficar igual a 20. E o A, aí eu posso ter várias opções. Teorema do ângulo externo. Olha que esse ângulo é externo. Tá vendo? Como é que eu sei que esse ângulo aqui é externo? Porque ele é o prolongamento de um lado com o lado seguinte. Se ele é o prolongamento de um lado com o lado seguinte, ele é um ângulo externo. Então, eu tenho que 80 é igual a A mais 60, né? Então, posso usar aqui, ó, 80 é A mais 60. Claro que isso não é nem de longe a única maneira de fazer isso, né? Então, aqui eu estou só para a gente mostrar o teorema do ângulo externo para vocês. E aí descobre que esse AD é 20, né? Como já disse, no Enem tem questão tanto fácil como bem difícil, né? Essa seria aquela do tipo... Sei não. Como é que vocês classificariam essa questão? Fácil ou muito fácil? Claro que no Enem você tem muita questãozinha contando uma historinha, né, gente? A gente está aqui vendo a parte maciça da coisa, a parte operatória. Vocês têm aí também na mão de vocês muitas questões. Já disse, a quantidade de questões que eu tenho aqui é infinita. Então, vocês, eu mando muita, você faz o que pode. Se por acaso alguém conseguiu fazer tudo e quer fazer mais, só pedir, não acaba não. Tem questões infinitas aqui, tá? Vamos lá, outra questãozinha. Questão 2. Observe a figura abaixo e determine o valor de 3y menos x. Vai comigo. Vamos fazer pelo teorema do ângulo externo, só para a gente treinar. Vamos fazer tudo pelo teorema do ângulo externo. Vamos ver se vocês se ligam. Tudo
por esse teorema. Vamos lá? Se eu botar umas letrinhas aqui para facilitar. A, B, C, D. Olha lá. 80 graus ali. 80 é externo do triângulo alguma coisa. Esse 80 graus é externo de que triângulo? Bora, galera. Esse 80 graus é externo de que triângulo? Clebinho, como é que eu vejo se não é externo de que triângulo? Um ângulo externo é quando é formado pelo prolongamento de um lado com o lado seguinte. Esse ângulo aí em 80, ele é formado pelo prolongamento de quem? Ó, é o prolongamento de AD com DC. Ele é o prolongamento de AD com DC. Então, ele é externo do triângulo ADC. Se ele é externo do triângulo ADC, eu posso afirmar que ele é a soma dos dois internos não adjacentes. Então, esse 80 é a soma de x com y, né? Externo do ADC. Então, ele é x mais y. Ok? Me diga uma coisa, gente. Esse 36 é externo de alguém? Vocês acham que esse 36 é ângulo externo de alguém? Bora participar. Bora. Muito parado aí. Bora, João, Malu, Siddhartha, Alana, Alice, Leria, Joãozinho, Luizinho, bora, Siddhartha, todo mundo. Alice. Esse 36 não é externo de ninguém. Por que, Iago, esse 36 não é externo? Não vai ser externo. Por que não vai ser externo? Porque para ele ser externo, ele tem que ser formado pelo prolongamento de algum lado pelo lado seguinte. E 36 está sendo prolongamento de ninguém. Agora, já esse todinho, esse de roxinho que vocês estão vendo, que é um ângulo de quanto? Esse roxinho é o ângulo de 116 graus. Vejam que ele é prolongamento de AD com BD. Então, prolongamento de AD com BD, isso significa que ele é externo de um triângulo. Prolongamento de AD com lado BD. Então, ele é externo do triângulo AD com DB. É externo do triângulo ADB. Portanto, ele seria igual a quem? A soma dos dois internos. Quais são a soma dos dois internos do ADB que não está juntinho dele? X e X. E aí eu tenho um sisteminha e consigo resolver. Certo? 36 mais aquele pedacinho ali pode ser 100. Isso, 36 com esse pedacinho aqui é 100, exatamente. Você pode descobrir esse pedacinho daqui. E aí seria uma maneira de você fazer sem usar o teorema do ângulo externo. Como eu disse para vocês, esse teorema do ângulo externo, gente, foi uma maneira de fazer para vocês entenderem como é que eu posso aplicar. Mas vejam que você pode resolver essa questão todinha e talvez você aí tenha pensado em resolver essa questão sem usar esse teorema do ângulo externo. Acho que você pensou em fazer sem usar o teorema do ângulo externo. E sai igual, gente. Dá para fazer tranquilamente sem o teorema do ângulo externo, tá? Porque daqui eu já vou descobrir que 2x é 116. E aqui eu já vou descobrir que esse x vai ficar 58. E se o x é 58, eu vou ter que 80 vai ficar 58 mais o y. A gente descobre que esse y vai ficar 22, né? E aí, o que ele está pedindo como resposta? Ele pede o valor de 3y menos x. 3y é 66 menos 58, isso vai dar
8 graus, né? Não é isso? De boa aí, essa segunda. Vamos, mais uma questão. Vou pegar uma mais dificilzinha agora. Vou fazer todas, não. Escolhi algumas mais. Pode passar? O gabarito está com 16. Vamos ver se a gente errou alguma continha ou se o gabarito está errado. Vamos lá ajeitar aqui. Vamos ver. 80, x mais y, 58 com 22, 80, joia. 2x, 116, 58, 58. 58, 58, dá 116. 116 com 64, 180. Então, 3y, 3 vezes 22, 66. E menos 58. 58, 66, 8. Isso. Então, consertem lá o gabarito. Gabarito letra A. Conserta lá. Segunda questão. Conserta o gabarito. Mas pera aí, gente. Essa segunda questão não tem um gabarito, não. É questão 12 lá no gabarito. É porque digitou 2, não foi? É, só tem um gabarito a partir da 11. Desculpa aí, gente. Faltou um aí na frente desse 12. E agora? Beleza? Só tá o gabarito a partir da 11. Então ajeita aí. Foi até bom que se ligou. Engoliu o 2 lá do gabarito. Ficou 11 e 2, né? 11, 12, 13. Bota um umzinho aí na frente. Joia? Vamos lá para a próxima. Questão 6. Engoliu aí o 2. O 1 não é lá do 12. Ficou só 2 lá. Vê só, essa questão é massa. Essa questão já caiu aí no SSA. Certo? Tem até uma repetida ela no meio da fichinha de vocês. Acho que a 30 e alguma coisa está repetida. É porque como eu gerei aí questões pelo sistema, aí como caiu essa questão mais de um vestibular, apareceu 2 vezes. Gente, essa questão aí não é fácil, mas é uma questão muito importante mesmo. Então se liga aí o que é que eu vou olhar. Essa é uma questão das mais legais de geometria plana. Então vamos lá. Ó, a questão veio dizendo que os triângulos são equiláteros. Quando vem dizendo que um triângulo é equilátero, o que é que já vem na sua cabeça, gente? Aqui eu tenho que pensar. Se o triângulo é equilátero, lados iguais, ângulos iguais. Isso tem que vir automático. Lados e ângulos iguais. Pode acontecer da questão você não precisar usar o fato de que os lados são iguais, e pode acontecer de você, numa questão, não precisar usar o fato de que os ângulos são iguais. Mas é isso que tem que vir na sua cabeça. Triângulo equilátero, lados iguais, ângulos iguais. E ângulos iguais a 60 graus. Tá joia? A questão é massa. Depois que vocês virem feito, você vai dizer, pô, é muito fácil. Mas tem que se ligar. Olha lá. Esse triângulo daquele é equilátero, concorda? Joia, gente? Se ele é equilátero, esse ângulo é 60. Esse ângulo é 60. Esse ângulo é 60. Ok? Se esse outro triângulo é equilátero, esse ângulo é 60. Massa? Agora vem comigo. 75 com 60 com esse, tem que completar 180. Então, aqui vai ter que ser 45. 45, 105, 180. Tá?
Esse é um ângulo que com esses dois tem que completar 180. 65 com 60 com 55 vai dar 180. Então, já consigo descobrir esse. Certo? Vamos lá? Quanto é que vai ficar aquele lá, gente? 45 com 55 está dando 100. 45 com 55 está dando 100. Isso, então vai ficar 80. Perfeito. 100, esse tem que ser 80. Aí agora, se esse é 80, esse com esse são opostos pelo vértice. Esse com esse opostos pelo vértice. Se esse ângulo é 80, esse também é 80. Lembram? Ângulos opostos pelo vértice. Isso. Boa, Alice, boa, Iago. Aí agora é só fechar, né? X com 60 com 80 vai ter que dar 180. Não precisamos usar o fato de que os lados são iguais, basta usar os ângulos de 60. Mas sempre fica atento, tá, gente? E aí vai dar esse x igual a 40 graus. Estaria na letra B. Ok? Vamos seguir? Vamos lá adiante, com mais geometria plana. Depois que eu terminar essa piscina de geometria plana, a gente volta para a parte de álgebra. Tá? Álgebra. E aí eu vou pensar se vejo ou primeiro combinatório e probabilidade, ou se vejo primeiro função do primeiro e segundo grau. Eu acho que eu vejo primeiro combinatório e probabilidade, tá? Muito provavelmente vou ver logo combinatória com vocês. Função eu vejo depois. Condição para a existência de um triângulo. É outra coisinha que o Enem ele gosta de cobrar um bocado. Quais seriam as condições para que um triângulo ele exista? Tem algumas questõezinhas lá no material de vocês de revisão. Aquelas 150 questões que eu já mandei faz parte de revisão também, viu, gente? Aquelas 150 questões é a primeira parte da revisão. A segunda parte da revisão a gente vai ver aí mais ou menos 5 semanas antes do Enem. Talvez um pouco mais, menos que isso não. Bom, mas acho que vão ser 5 semanas de revisão para o Enem. Vamos lá. Condição de existência de um triângulo. Qual é a condição para que um triângulo ele exista? A ideia disso aqui é o seguinte, é você se ligar aqui. Se eu pegasse, por exemplo, um pedacinho aqui de 20 centímetros e botasse aqui um pedacinho de 5 centímetros e botasse um pedacinho aqui de 6 centímetros, isso não vai formar um triângulo. Se eu tentar formar um triângulo com 3 palitos, um medindo 5, um medindo 6 e outro medindo 20, não forma triângulo. Isso é claro? Por que não forma um triângulo? Qual é a condição para que um triângulo exista? Então, para que um triângulo exista, cada lado, gente, não pode ser maior do que os outros dois. Então, para um triângulo existir, é necessário que cada lado seja menor que a soma dos outros dois. Claro? Então, um triângulo, para ele existir, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Preste atenção. Então, se você tiver um triângulo, certo? Com os 3 lados. Um triângulo ABC vai existir. Então, se eu chamar os lados de um triângulo de ABC, certo? O triângulo só existirá se eu botar aqui, ó, a situação, um triângulo aí qualquer, de lados A, B e C. Esse triângulo só vai existir
se cada lado for menor que a soma dos outros dois. O A tem que ser menor do que o B mais C, o B tem que ser menor que o A mais C e o C tem que ser menor que A mais B ao mesmo tempo. As três condições devem ser satisfeitas. Aí você estiver pensando, Kleber, aquela história que estava lá no outro slide, que estava comentando sobre A quadrado, B quadrado, mais C quadrado, aquelas coisas todas. Ali, gente, ali já é a condição para você verificar se o triângulo existindo, ele será retângulo, acutângulo ou obtusão. Certo? Então, olha lá. Daqui eu posso concluir o seguinte, ó, gente. A não tem que ser menor que B mais C. Por outro lado, se A tem que ser menor que B mais C, daqui eu poderia tirar que B menos C tem que ser menor que A, que é a mesma coisa que falar que o A é maior que o B menos C. E você pode fazer isso com todos os lados. Olha lá. O que é que eu estou enxergando aqui agora? Estou enxergando que esse lado A ele vai ser menor que a soma dos outros dois e, ao mesmo tempo, maior que a diferença. Então, para um triângulo de lados ABC existir, o que é necessário? Cada lado tem que ser menor que a soma e, ao mesmo tempo, maior que a diferença dos outros dois. Eu posso colocar em módulo só para dizer que eu estou pegando o maior menos o menor. Certo? Então, para que um triângulo exista, cada lado tem que ser menor que a soma e maior que a diferença dos outros dois. Isso tanto faz para o lado A, como também precisa para o lado B, menor que a soma e maior que a diferença. E também para o lado C. Menor que a soma e maior que a diferença. Tá? Beleza? Isso seria justamente as condições de existência de um triângulo. E isso a gente vai usar. Ok? Vamos seguir aí. Posso seguir? Bem tranquilo, né, gente? Bom, teorema de Tales. Teorema de Tales é outro teorema que vocês viram lá no oitavo, né? No oitavo, no nono, no primeiro. Viram tanto esse teorema. Teorema de Tales. Já deve ter escutado falar tanto na história de Tales, né? Tales de Mileto, as pirâmides do Egito e aquela coisa toda, né? Alguém aqui foi na pirâmide do Egito? Alguém por aqui foi? Ninguém foi na pirâmide do Egito? Também não fui, não. E aí lá na pirâmide do Egito? Vou fazer uma excursão, né, com turma do segundo ano para estudar pirâmide, né? Um sonho, né, Leiria? Se bem que eu descobri, acho que vocês devem saber que o Egito é um dos países onde é bem barato viajar lá. Segundo os viajantes do mundo dizem, os viajantes dizem que o Egito é um dos países mais baratos para se viajar. Agora eu fui olhar a passagem, é mais de 4 mil. Mas pesquisando você encontra a passagem por menos de 4 mil, não sei quanto menos, mas encontra. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, quem sabe. Bom, o Teorema de Tales ele diz o seguinte. Imagine que você tem um feixe de retas paralelas. O que é um feixe de retas paralelas, gente? Um feixe de retas paralelas nada mais é do que um conjunto de retas paralelas. Então, imagine que eu tenha várias retinhas paralelas cortadas por duas transversais. O que é que o Teorema de Tales diz? Que essas paralelas determinam nas transversais segmentos diretamente proporcionais. Então, o Teorema de Tales é isso. Retas paralelas cortadas por transversais. As paralelas determinam nas transversais segmentos diretamente proporcionais. Na época que eu era colégio,
na época que eu estava no colégio. Quando eu era terceiro ano, como quase todo mundo aqui. Faz tempo. Então, quando eu era terceiro ano e vocês nem eram nascidos, né, ainda, lá em 1998, quando eu fui terceiro ano, eu me perguntei, lá em 98, comigo mesmo, né? Por que que o Teorema de Tales, que aparentemente é tão fácil, né, tão simples, por que tem que ver tanto ele? Por que tem que ver no oitavo, tem que ver no nono, tem que ver no primeiro, tem que ver no terceiro? E aí, só depois de entrando na faculdade, quando estudando geometria plana mais pesada, que você percebe o quanto esse teorema é tão importante. É um teorema tão forte que ele é usado para resolver questões dificílimas. Eu já vi muitas questões muito difíceis que você precisa do teorema de Tales para estar respondendo. Joia? Então, o que é que o teorema de Tales diz? Paralelas transversais, esse está para esse está para esse. Agora, é detalhe a gente perceber, ó. AC está para BD, assim como CE está para DF, assim como todo AE também estaria para o todo BF. Só um detalhe interessante para que vocês não misturem, tá? Não confundam. Tipo, se eu comecei AB para BD, eu preciso continuar CE para DF, preciso continuar AE para BD, BF, certo? AC para BD, CE para DF, AE para BF. Eu preciso continuar seguindo esse raciocínio. Joia? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Tranquilo? Teorema de Tales, no colégio, ele é muito pouca aplicação. As aplicações são muito diretas. Você pega a história. Duas ruas paralelas, fizeram as casas, não sei o que lá, aquela coisa toda. Passa? Bom. Semelhança de triângulos. Vocês perceberam que eu pulei congruência de triângulos. Por que eu pulei congruência de triângulos? Porque congruência de triângulos é só vocês darem uma lida, tá? Só dar uma lida e filé. Vamos lá falar de semelhança de triângulos. Eu só preciso parar um minutinho, gente, porque já tomei 2 litros de água. Então, um minutinho. 2 minutos. Para a gente falar de semelhança, tá? Pronto? Voltando. Então, olha só. Semelhança de triângulos. De todo mundo por aí, todo mundo por aí.
Bem, semelhança de triângulo, gente, é um dos assuntos mais importantes que tem triângulo, né? Vocês sabem disso. Então, falar de semelhança de triângulos é falar de questão quase certa, ou no Enem, ou na CCA, ou nas particulares. Então, são questões que, assim, é muito comum. E qual seria a ideia de semelhança de triângulos? Quais seriam as condições para que dois triângulos sejam semelhantes? Resolvi deixar essa telinha em branco para eu mesmo escrever aqui para vocês. Então, olha só. Imagine aí dois triângulos quaisquer, certo? Imagine aí um triângulo qualquer ABC e um triângulo aí qualquer. Não precisa ser na mesma posição, não, tá? Eu vou colocar na mesma posição, mas depois a gente vai. Eu vou botar daqui a pouco, na outra telinha, uma dica para vocês. Imagine aqui um outro triângulo DEF. Para que dois triângulos sejam semelhantes, quais são as condições para que isso aconteça? Então, vamos lá. Para que dois triângulos sejam semelhantes. Para que dois triângulos sejam semelhantes. Para que dois triângulos sejam semelhantes, devemos ter. Então, quais são as condições para que dois triângulos sejam semelhantes? Primeiro, eles precisam ter, ó, para que dois triângulos sejam semelhantes, devemos ter os mesmos ângulos ou os ângulos congruentes, os mesmos ângulos e os lados homólogos proporcionais. Então, vamos entender direitinho o que é que seria essa história deles terem os mesmos ângulos e de terem os lados homólogos proporcionais. Preste atenção. Os mesmos ângulos. Então, por exemplo, se esse triângulo aqui pequenininho tiver um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo gama, para que esse triângulo seja semelhante a ele, que esse símbolozinho aí é o símbolozinho de semelhança, tá? Esse símbolozinho, esse tio aí significa semelhança. Então, para que esses dois triângulos sejam semelhantes, eles precisam ter os mesmos ângulos. Então, se ali for alfa, beta e gama, o outro triângulo também precisa ter como ângulos alfa, beta e gama. Então, tem que ter os mesmos ângulos. Então, no caso ali, ó, o ângulo em A ficou igual ao ângulo em D, o ângulo em B ficou igual ao ângulo em E o ângulo em C ficou igual ao ângulo em F. Certo? Então, esses ângulos ficaram sendo a mesma coisa. Tá joia? Beleza ou não? Agora, cuidado, porque os ângulos não necessariamente eles já aparecem na mesma posição. Muitas vezes fica um triângulo de cabeça para baixo em relação ao outro. Por isso que os ângulos vão ser sempre referência para a gente identificar quais são os lados que são proporcionais. Eu sempre preciso estar observando quais são os ângulos, para só depois dos ângulos descobrir quais seriam os lados que são proporcionais. Então, sempre olha assim. Vai ter daqui a pouco, duas telinhas mais na frente. Eu coloquei lá para vocês, eu coloquei na ficha de vocês. Dicas para não errar a questão de semelhança. E a primeira dica é: olhe sempre os ângulos. Os ângulos, eles são referência para que você identifique qual lado é proporcional com qual. Clebinho, o que é que significa
homólogos. Então, os lados homólogos ou os lados respectivos é a mesma coisa. Homólogos ou respectivos proporcionais. Homólogos ou respectivos. Joia? Então, vamos ver como é que ficaria. Quem vai ser proporcional com quem? Bom, se eu botar aqui os lados x, y e z, e botar do lado de cá os lados w, u e v, os lados são proporcionais. Agora, como é que seria? Quem é com quem? Vamos lá. X está para. Como é que eu vejo quem é que é equivalente ao X? Gente, o X está de frente para o ângulo gama. Então, ele vai ser proporcional com o lado desse outro triângulo de frente para gama. Então, X é de frente para gama, de frente para gama aqui é o W. Então, X está para W. Ah, Clarinha, porque está na mesma posição. Não. Olha o ângulo. O ângulo é que vai dizer qual lado está para qual. Então, X está para W, assim como Y. Aí eu olho sempre o ângulo oposto. Y é oposto ao alfa. Quem é oposto ao alfa aqui? É o U. E o Z, que é de frente para o beta, estará para o V, que é de frente para o beta. Quando eu vou explorar as questõezinhas com semelhança, eu só uso dois lados para trabalhar, porque eu uso os três ao mesmo tempo na igualdade. Pode até precisar, dependendo da questão, usar os três ao mesmo tempo. Mas, em geral, só uso uma dessas igualdades. E aí, preste atenção. Meu lápis. Então, essa igualdade que eu coloquei aqui, ó, x está para W, y está para U e z está para V, x para W, y para 1, z para V, isso está na mesma proporção e a gente vai dizer que isso é uma constante ou uma razão de semelhança. Então, esse K é justamente a razão de semelhança. Razão de semelhança. Que é uma razão de semelhança linear. Você não precisa dizer que é uma razão de semelhança linear. Você pode dizer simplesmente que é a razão de semelhança. O linear ele está subentendido. E o que é que significa razão de semelhança linear? Significa que é razão de semelhança entre medidas que só tem uma dimensão, só uma linha. Então, preste atenção. Dois triângulos. O que é necessário para que eles sejam semelhantes? Bora. Primeiro, tem que ter os mesmos ângulos. Três ângulos e três ângulos, os três ângulos iguais entre si. Segundo, tem que ter os lados proporcionais. Homologamente, os lados respectivamente. Não é um lado qualquer com outro lado. Tem que estar sempre observando os ângulos para saber qual é o lado que se relaciona com qual lado. Beleza? Observação em relação a isso. Vamos lá. Então, observaçãozinha aqui. A razão de semelhança linear, ela é uma razão entre todas as medidas de uma dimensão. Então, a razão de semelhança, a razão de semelhança, a razão de semelhança, certo? Ela é usada, ela é aplicada, tá uma palavrinha bonitinha, a razão de semelhança, ela serve para você comparar todas as medidas lineares. A razão de semelhança linear